Bom dia, bom dia. Deixa eu só colocar aqui meus fones de ouvido para uma experiência. Bora. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda. Enquanto vocês vão chegando, eu vou me organizando aqui. Colocando os últimos detalhes. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Vanessa? O som tá bom? A imagem tá boa? Deixa eu colocar aqui para não atrapalhar e aqui para não atrapalhar. Tá me ouvindo, Vanessa? Bom dia. Perfeito, então. Bom dia, seja bem-vinda. E vamos nós. Obrigada. Obrigada, que bom. Que bom, é isso aí, é isso aí. Nossa, como pode melhorar? Estava aqui antes de entrar, fazendo uma análise, né? De como a gente se bloqueia ou se, sei lá, se sabota por deixar de fazer as coisas, dar continuidade nas coisas, né? Porque você me perguntou sobre como que funciona a live aqui, e eu fazia tantas lives no grupo no outro grupo que eu tenho aqui no Facebook, que é sobre emagrecimentos e, enfim, dicas alimentares e longevidade, que eu tinha esquecido, porque deixei de fazer as lives. Olha como a gente acaba se sabotando, né? Eu tinha esquecido como que funcionava tudo. Ontem eu fiquei aqui só treinando, só para ver como ia funcionar. Você vê, né? Vamos lá? Não sei se as meninas vão entrar, mas mesmo que não entre agora, a gente volta depois. Quer dizer, elas assistem depois, né? Me fala, Vanessa, o que você já sabe sobre arquétipo? Coloca aí no chat pra mim. O que você já sabe? O que você já ouviu falar? O que é pra você? O que você imagina? Tem as minhas colinhas aqui, ó. As ferramentas mudam mesmo, né? Tanto no Face quanto no Instagram, enfim, vai mudando o tempo todo. Me fala aí, enquanto você escreve o que você acha, o que é arquétipo. É isso aí. Esse conceito ou esse pensamento eu não sei onde foi que você viu, mas o Hélio Couto, né, o Jung diz que são padrões de comportamentos. São padrões de comportamentos que está no inconsciente coletivo, né? Aí, Platão fala que são ideias primeiras, né? Que o Hélio Couto define como energias que emanam no nosso físico, as ideias perfeitas, né? É a mãe perfeita, são ideias perfeitas que já existem desde sempre, desde muito antes da gente, que o mundo é mundo, né? Então, essas ideias da mãe perfeita, do pai perfeito, do empresário perfeito, né? Do lugar perfeito, eles estão no coletivo e a gente tem acesso. Então isso vem de encontro a gente querendo ou não, né? Eu gosto de me conectar muito com a natureza. E a natureza é uma energia perfeita. A gente não tem nem como imaginar como é a funcionalidade de tudo aquilo, né?
da integração com natureza, animais, com os elementais. Os elementais mesmo são os arquétipos que eu amo me conectar. E eles são assim, pra mim, né? São seres incríveis que contribuem demais com a nossa vida, né? Pra mim é isso. Hoje eu tô aqui, ó, com o arquétipo da coruja, é o meu queridinho, desde que eu conheci arquétipo como arquétipo, né? Esse aqui é o meu queridinho. E como, antes de eu entrar aqui no conteúdo que eu já tenho pincelado propriamente dito, eu vou falar pra vocês como foi que eu cheguei. Bom, meu nome é Simone Feitosa, Silva Feitosa, e eu não sabia o que era arquétipo, né? Não tinha nem ideia do que era arquétipo. Bem-vinda, Maristela. Então, meu primeiro contato com uma imagem, porque eu frequentava muitos grupos de motivacionais, quando eu trabalhava numa empresa que participava de eventos, né, para o emagrecimento. Então, eu gostava da história da Fênix. Eu gostava da história da Fênix. E eu amava aquela coisa do ressurgir das cinzas. É com o olho mesmo, ó. Aqui tem dois arquétipos, a coruja e o olho. Viu? Que legal. Esse aqui foi um presente do meu filho e eu amo esse colarzinho aqui. Então, naquele primeiro momento, eu não sabia o que era arquétipo. Nunca nem tinha ouvido falar desse termo arquétipo, né? E eu estava passando por um desafio muito grande. Eu estava numa crise existencial daquelas que você acha que nunca mais vai sair lá do fundo do poço, né? E aí eu tinha um celular pequenininho, daqueles celulares pequenininho, que a tela era pequenininha. E um dia eu fui numa palestra, que eu nem lembro o nome do palestrante agora. E aí ele falou sobre renovar, né? Falou sobre ressurgir, falou sobre esse renascimento. E ele trouxe o exemplo da Fênix, né? E eu fiquei encantada, assim, apaixonada. E naquele dia eu fiquei louca. Eu falei, onde eu preciso dessa imagem? Onde eu vou encontrar essa imagem? E eu estava passando, assim, por uma crise existencial que eu não sabia, eu não queria admitir que eu já tinha um conhecimento sobre ansiedade e crises de ansiedade e depressão, só que eu não queria admitir. Para mim, não queria aceitar. Eu vivia num estado de negação, que eu estava numa crise depressiva, né? E aí a Fênix apareceu assim, a gente não escolhe os arquétipos nos escolhem, né? E a Fênix apareceu lá com esse palestrante lá e foi assim um encontro. E eu ficava pensando, como eu naquele momento eu estava assim, eu tinha acabado Essa história ainda é delicada, calma aí, gente. Eu tinha acabado eu vou colocar assim, me salvar, né? Que eu tinha acho que uma semana antes, se não me falha a memória, eu tinha saído de casa para poder pular da ponte para tirar a minha própria vida. Eu tinha saído de casa. No meio do caminho eu encontrei uma pessoa que enfim, não que essa pessoa me impediu, mas ela me fez um convite para dar aula de dança, que na época eu dava aula de dança, de zumba. E aí, a partir daquele momento, eu decidi que ia transmitir para as pessoas alegria através da dança. E voltando lá à palestra, foi o encontro perfeito, porque eu fiquei imaginando na história da Fênix, como ela se ressurgiu da cinza, renasceu gloriosa, grandiosa, né, com toda aquela força. E o fogo, porque eu tenho uma conexão de fogo, ariana, né, filha? Eu tenho uma conexão com fogo muito grande, e eu me conectei, e aí eu fiquei pensando, eu preciso de uma imagem dessa, preciso de uma imagem. Fui procurar no Google, né, uma imagem da Fênix. Aí encontrei uma, que até hoje eu tenho ela guardada, e coloquei na tela do meu celular. Não sabia esse termo arquétipo nem nada, né?
Coloquei na tela do meu celular e todo dia eu olhava para aquela imagem e eu repetia, né? Tudo eu não tinha ido pesquisar a história da Fênix, eu só ouvi lá o palestrante falar e aí todo dia eu repetia: assim como a Fênix ressurgiu das cinzas, eu também vou ressurgir das cinzas. Eu vou nascer de novo. Todo dia eu repetia. E, gente, aconteceu, fica até emocionado. A partir daquele momento, as coisas começaram a abrir, assim, sabe? Quando tive uma força que eu não imaginava tanta força. Eu só sentia a força. Eu só sentia aquela força vindo. E aí coisas começaram a aparecer para mim, oportunidades, que na época eu estava desempregada, oportunidades, e aí uma porta foi se abrindo e a outra também, a outra também. E isso faz mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás. E eu fui conectando as coisas, e aí fui buscar, aí partiu para o processo de ir para terapias e tudo mais, foi onde eu conheci a constelação, né? E comecei o curso e tudo mais. Mas aí o que eu quero dizer é que quando a gente está procurando por algo, esse algo, essas coisas, elas chegam até você. E eu lembro muito bem que eu não queria ir naquela palestra. Eu não queria ir porque eu estava extremamente triste. Eu estava muito, muito triste, muito para baixo. E eu não queria ir naquela palestra. E ainda bem que eu fui. Porque foi lá que eu conheci a história da Fênix, conheci esse arquétipo que é poderosíssimo. Poderosíssimo para quem está no estado de tristeza, melancolia profunda, porque ela te coloca para fora, te faz você renascer, você ressurge, você simplesmente ressurge, não pergunta, não fica se apegando a como, não, você simplesmente ressurge, e é fato, porque isso é tão vivo, tão verdadeiro, que eu vivi, passei por isso, que eu conto isso, que quando alguém fala que tá assim meio triste, eu já falo, ou melancólico por algum tempo, né? Eu já falo logo, coloca a Fênix em algum lugar da sua casa ou no seu celular. Só que, a partir daí, aí eu fui estudar, né? Não os arquétipos propriamente dito, mas eu fui estudar a lei da atração, entrar nesse universo do conhecimento humano, do desenvolvimento humano, né? E eu virei a louca dos cursos, né? É tanto que eu cheguei a ter, na Udemy, não sei se vocês conhecem essa plataforma, eu cheguei a ter 98 cursos que eu tinha me cadastrado, que eu tinha comprado, 98 cursos. Olha que loucura, a gente fica meio pirado. E aí eu fui estudar sobre, né, essas energias, esses conhecimentos, e aí cheguei nos arquétipos, nesse termo, né, que eu não sabia, e lá eu encontrei a mesma imagem que eu tinha usado da Fênix. E eu fiquei emocionada, né? Só que aí eu comecei a entender, né? A gente não pode usar, tem certos arquétipos que a gente não pode usar por muito tempo, tá? Por exemplo, a Fênix, ela é maravilhosa. Ela é o arquétipo perfeito para quem quer dar um up na vida, para quem quer ressurgir, para quem quer aparecer, sabe? Assim, para você ter uma energia vital. Para você ter aquela energia de força mesmo, de renascimento. Ela é perfeita, ela é ótima, é maravilhosa. Mas, lembre-se, a Fênix, a gente tá falando da Fênix que é aqui agora, né? A gente não pode usar por muito tempo, porque senão a gente entra nesse ciclo vicioso de estar sempre querendo ressurgir. E aí a gente vai se sabotar, procurar coisas para que a gente volte àquele estado ruim, para que precise ressurgir. Vocês estão entendendo aqui o raciocínio? Por exemplo, hoje eu estou num momento da minha vida que eu estou assim, uhul, uau, né? Se eu colocar a Fênix hoje na minha vida, eu vou arrumar um jeito de eu voltar num estado ruim, num estado depressivo, num estado de piora, num estado de melancolia, para que a Fênix precise agir em mim. Tá acompanhando o raciocínio? Então, a Fênix não é um arquétipo para ser usado por muito tempo.
Você usa, a gente usa até sair daquilo. Ficou claro isso? Até sair daquele estado de tristeza, de melancolia, de depressão, né? Claro que naquele momento eu não usei só a Fênix. Eu, como gosto de atividade física, exercícios, eu usei a corrida a meu favor, que eu gosto de correr. Então, aliando aquela energia da imagem da Fênix com a corrida, eu consegui sair da depressão sem precisar usar medicamento nenhum. Isso eu tenho eu conto assim com o maior orgulho de falar que eu não precisei agredir meu corpo com medicamento. É claro que se precisasse eu iria usar, mas não foi o meu caso, tá? Não tenho nada contra quem faz os usos, muito pelo contrário, é necessário às vezes. Entenderam aí essa parte da Fênix? Não dá pra usar ela por muito tempo? Entenderam? Coloca aí pra mim. Coloquem aí se vocês entenderam essa parte. Como Jung, Platão e o Hélio Couto... Gente, sou apaixonada por professor Hélio Couto, viu? O professor Hélio Couto fala que são energias e emanações presentes que manifesta no nosso estado físico e que está no consciente coletivo. Mas existe também os arquétipos individuais, que a gente pode estar imersos a eles e a gente nem se dá conta. Como, por exemplo, que também são coletivo, mas às vezes a gente, individualmente, a gente acaba emergindo neles e entrando num estado também de tristeza, vamos colocar assim, de sabotagem, de dor. Por exemplo, que não é físico, tá? Porque arquétipos pode ser bichos, animais ou sentimentos e sensações, que também são arquétipos. Por exemplo, a tristeza é um arquétipo, a sabotagem é um arquétipo, a depressão é um arquétipo, o vitimismo é um arquétipo. Tudo isso são arquétipos. O estado de infantilidade é um arquétipo. Sabe aquelas pessoas que são, vamos colocar assim, pessoas que são muito infantis, que deixam de fazer as coisas esperando que os outros façam por elas. É um arquétipo também. A criança é um arquétipo, né? Assim como o adulto, a criança é um arquétipo. Então, quando a gente entra muito nesses aspectos, a gente tem a tendência de não ir muito para frente. Por exemplo, hoje em dia, quando eu me pego assim muito... ainda, né? Ser humano, a gente não tem como não dizer que a gente não entre em tristeza, em depressão. Nós não somos só alegria o tempo todo. Não, nós somos a luz e sombra, né? Então, quando eu entro nesse estado de ainda querer me vitimizar por alguma coisa, eu já vem um estalo e aí eu entro lá na FT, né? Já começa a transmutar tudo aquilo, porque eu sei que se eu entrar nesse arquétipo do vitimismo, da vítima, não vai ser bom. Também é um arquétipo, tá? Então, arquétipos não são só figuras, são sentimentos e sensações também, tá? Fica aí para vocês já colocar isso e perceber aonde, em que momento vocês estão entrando nesse arquétipo, seja ele qual for, tá? Tô só lendo os comentários de vocês aqui. Ai, ai. Beleza. Vamos lá. Qual é o objetivo de vocês com os arquétipos? Já que vocês sabem que arquétipos são energias perfeitas. Se vocês se conectarem... outro ponto importante. Arquétipos são arquétipos. Por exemplo, o arquétipo da Cleópatra, que hoje em dia está muito falado. A maioria das pessoas querem o arquétipo da Cleópatra, que é o poder, a sedução, a estratégia, a inteligência da Cleópatra, porque a Cleópatra é isso.
Mas também os arquétipos têm o lado luz e o lado sombra, né? Tem esses dois lados, assim como a gente. Todo mundo, todos nós temos, né? Nós somos yin e yang. Quando a gente tem acesso a um arquétipo poderoso, que nem o da Cleópatra também, que ela é um arquétipo poderosíssimo, a gente tem que entender que o lado luz vai se manifestar e o lado sombra também. Não sei se vocês sabem, mas a Cleópatra, ela faz, né? O arquétipo dela faz com que a gente conquiste as coisas sem ser fria. Ela é fria, ela foca no objetivo dela e ela vai. Não interessa quem está na frente, ela tira, né? Se preciso matar, ela mata, né? Aí você fala assim, nossa, Simone, mas eu não vou usar um arquétipo desse porque eu não quero matar ninguém. Aí entra a crença limitante, né? Aí começa a vir uns pontos de vista interessantíssimos. Que aí não é, o arquétipo não vai fazer com que você mate ninguém. Você já sabe disso. Você vai usar a energia e vai dissolver, vai trabalhar esse lado sombra, que é o se aproveitar demais e manter escravo. Eu não acessei essa coisa de manter os homens escravos. Tem algumas pessoas que falam que teve muito forte essa coisa dos homens fazer com que os homens servissem, que teve algumas pessoas que usaram e falaram que ficou muito forte, muito em evidência, essa coisa de fazer com que os homens ficassem submissos a elas. Mas eu não tive isso, tá? Então, você e eu, nós somos seres conscientes. E os arquétipos é para usar de forma inteligente. A gente já sabe, por exemplo, que a Cleópatra, ela é sensacional. Ela é uma mulher poderosa, sedutora, estrategista, inteligentíssima, né? Mas você já sabe que tem o lado sombra. Você vai matar alguém e vai dizer que foi culpa do arquétipo? Não, né? A gente não vai fazer isso, porque a gente já sabe que a gente precisa cuidar desse lado. Se a gente tem essa propensão de querer ir lá e voar no pescoço de alguém, essa vontade é sua. O arquétipo só fez potencializar ainda mais. Entenderam? Só percebo que isso equilibra o emocional. Exata, eu amo a Cleópatra, por exemplo, porque eu sou muito emocional. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu também sou analista corporal e comportamental, certificada pelo Corpo Explica. E eu sou muito oral. Não sei se você não vai entender esse termo, mas são aquelas pessoas que são extremamente emocionais, que querem cuidar de todo mundo. Eu não sou extremamente, mas eu sou bastante, né? Porque eu tenho, junto com a oral, eu tenho a rígida ali e a psicopata uma quer dominar e a outra quer manipular. Manipular no sentido de fazer com que as coisas fiquem em torno da gente, né? Então, a Cleópatra, para mim, eu usei durante um bom tempo e foi ótimo para mim. De vez em quando eu mudo, tá, gente? A gente vai falar sobre essa constância. Não necessariamente você precisa usar, não precisa usar o arquétipo pro resto da vida, não. De acordo com o objetivo daquele momento, tá? Eu usei a Cleópatra num tempo que eu estava precisando. Eu estava saindo de um relacionamento muito abusivo, muito ruim. E aí eu precisava dar um up, e eu queria também ser aquela mulher que agisse de forma inteligente, sem precisar que a emoção ultrapassasse a inteligência, a estratégia e o raciocínio lógico. E aí eu comecei a usar a Cleópatra. Junto com a Cleópatra eu coloquei outros arquétipos que era para amenizar o lado sombra dela, né? E aí foi um período que foi muito feliz para mim. Eu nunca usei, só teve um arquétipo que eu usei que não me deixou, que eu não fiquei legal. Mas já eu falo sobre ele, tá? Não fiz o curso básico, mas conheço, é isso aí. Olha que legal, Vanessa, o imperador hoje é o meu arquétipo, é o meu principal arquétipo. Hoje, ele é meu principal arquétipo. Por quê? Porque o imperador traz a maturidade
e a responsabilidade de fazer, né? Do fazer, do construir. Ele é o imperador, então ele tem que saber lidar com as situações e construir esse império. E eu tô usando também o imperador, só que junto com o imperador eu uso outros arquétipos que é pra... Porque o imperador, ele tem o lado, se a gente deixar se levar muito, a gente fica fazendo com que as pessoas venham até você te servir. Não é só fazer, a gente meio que espera que os outros venham nos servir, que ele é o imperador, né? Mas eu uso muito o lado organizado, estratégico do imperador. Porque para construir um império, o imperador precisa ser organizado, ele precisa ser uma pessoa que pensa, que vê todos os lados, né? Aí eu uso outros arquétipos junto com o imperador, para poder diminuir essa coisa da arrogância, do querer que os outros sejam escravo deles. Escravo não, servos, né? Vamos colocar assim. Então eu coloco. Então tudo tem que olhar os dois lados, entendeu? É o yin e o yang, tem que olhar os dois lados, que é pra gente fazer com que as coisas aconteçam sem nos maltratar. Isso é o que faz a mágica, né? A mágica acontecer. Por exemplo, para que vocês querem um arquétipo hoje? Qual é a intenção? É pessoal ou é profissional? Se eu quero para a vida pessoal, o que eu quero? Qual é o objetivo que eu preciso que aquele arquétipo traga para mim? Com que objetivo eu vou usar? Entendeu? Hoje aqui eu estou munida de arquétipos. Tem o lobo. O lobo, gente, eu usei quando eu estava iniciando o meu negócio online. Que foi o lobo, foi quem me trouxe as parcerias que eu precisava naquele momento. Essa imagem aqui, gente, eu acho maravilhosa. Não sei vocês, mas eu acho maravilhosa. Então, vai pensando aí, para que vocês querem um arquétipo? Eu gosto do arquétipo da fada, porque deixa para nós mulheres, lembre-se que a fada, ela é um elemental, e ela é um elemental do elemento ar. Então, a fada para nós mulheres deixa a gente, eu uso, a fada eu uso junto com o imperador. Porque a fada, ela vai trazer leveza, ela vai trazer graciosidade. A gente não vai ficar aquela coisa daí muito com a energia masculina muito aflorada, que vai, né, passar por cima de tudo, não. A gente vai ficar com a energia aflorada, mas com a leveza feminina. Sabe o morde e assopra, né? Você bate e assopra ao mesmo tempo. Foco e clareza. Tem dois arquétipos que eu acho assim poderosíssimo para foco e clareza. É o jacaré, o crocodilo. Só que assim, o crocodilo, ele vai fazer com que você fique focado naquilo que você já escolheu fazer. Entendeu? Porque o crocodilo, ele não fica pensando muito, não. Ele fica focado no aqui, ó. Você escolheu, então eu vou fazer. Ele é do fazer aqui, ó. É foco. Foco total. Você fica ali focado naquilo. Em contrapartida, é preciso usar um outro para que você tenha ação. Ação você está aqui fazendo. Ação de ir buscar. Estratégia. Por exemplo, quem gosta de usar a Cleópatra, pode usar o crocodilo junto. Porque a Cleópatra é a guria das estratégias, né? Ela age de forma inteligentíssima. Mas o crocodilo vai fazer com que a pessoa se concentre. Concentração total naquele objetivo. Foco total. Aqui, ó.
Fih, eu também sou fogo. Muito. Eu sou de Áries, né? Então, o elemento fogo. Ah, outra coisa também, gente. Os signos, eles contribuem bastante para esse equilíbrio. Por exemplo, eu sou de Áries, eu sou ariana, então eu já sou de fogo. O meu elemental, vamos falar assim de elementais, que são as fadas, os sílfides, as salamandras, os gnomos e esqueci o outro. Mas enfim, pensando em elementais, eu já sou de fogo. Se eu escolhesse a salamandra para ser o meu arquétipo, se eu escolhesse a salamandra, que é fogo, você imagine, fogo com fogo. Gente, não ia dar bom. Fogo com fogo não ia ser legal. Não ia. Então eu tenho que equilibrar. Eu escolho na natureza, falando sobre os elementais, eu escolho as fadas, que eu amo, né? Por conta da leveza, da sutileza, né? Do feminino, da energia feminina. E eu escolho também os gnomos e os duendes, porque eles são terra. A fada, ar, pensamento, mundo da imaginação, né? Fica aqui, ó, só no... parecendo aquelas pessoas que fumou todas. Fica aqui, ó, no mundo da imaginação, as fadas. Os gnomos e os duendes, terra, a terra, gente, faz com que a gente aterra. Falando em terra, a terra também é um arquétipo de nutrição, mas vamos lá. Os duendes e os gnomos são terra, então faz com que a gente aterre. Já pensou a junção do crocodilo? Tem que olhar o lado sombras de todos eles, tá? Que agora eu não vou conseguir lembrar assim de cabeça, né? Eu sei que os duendes são terra. Eles são juntando os gnomos, o crocodilo que é totalmente concentrado, concentradíssimo, traz um foco total. Os gnomos que vão aterrar, ou duendes, né? Tanto faz. E aí você vem com a Cleópatra trazendo ideias inteligentíssimas, estratégias poderosas e sedução, aquela coisa do atração, do poder da atração. Pensa. Isso vai ser assim uma explosão, vai conseguir concretizar as coisas materiais. E aqui a gente não está entrando no reino de sentimentalismo, de relações emocionais afetivas, não. É negócio, a gente está falando de negócio mesmo. Como que o jacaré, o crocodilo, pode ser considerado um arquétipo de riqueza? Por conta do centramento dele. Ele é muito centrado, né? E ele é um arquétipo de água, faz com que a gente, para quem já é de fogo, não fique fazendo as coisas por impulso. Então, como ele é um bicho da água, então faz com que a gente tenha esse centramento, essa calmaria na hora de fazer as coisas. Signo de Câncer. Olha, eu não vou me aprofundar muito nos signos, porque eu não tenho esse conhecimento profundo, eu só sei o básico. Mas vamos lá, o signo de Câncer é um signo de quê? De água, não é? Ou seria de ar? Não lembro agora, gente, não vou saber. Eu só sei que se você pega o Câncer, que são pessoas extremamente... vamos colocar melancólicas, né? Eles gostam daquela coisa do ficar junto, né? Gostam dessa junção, de ter pessoas por perto. Perfeito. Pega só essa parte. Pega um pouco, né? Pega essa parte da junção. O canceriano gosta de ter pessoa, de reunir, de conexão, de estar junto. Pega isso e junta com um arquétipo que faça com que você tenha, deixa eu ver, um arquétipo da maçã. Se você tem pessoa, é água, isso mesmo, câncer é água. Se você tem pessoas perto de você usa o arquétipo da maçã, que você vai te possibilitar vendas,
E você pode usar também o arquétipo do cavalo, que vai te dar autoridade, que é o arquétipo de vendas também. Já é canceriano, tá lá a água, você não precisa usar mais outro arquétipo de água. Só que o câncer, lembra que é um caranguejo. O caranguejo tem momentos que ele anda para o lado. Tem momentos não, o caranguejo anda para o lado. Então, tem que tomar cuidado, tá? Tem que colocar um arquétipo que te faça ir para frente. O caranguejo já é um arquétipo. Então, você tem que colocar um arquétipo que tenha visão. Não indico a águia, tá, gente? A águia, que a maioria das pessoas usam, para quem está começando, a águia não é o melhor arquétipo. Embora seja um dos arquétipos mais poderosos que tem. Entre os arquétipos poderosos, a águia é potente, né? Eu gosto de usar a palavra potente. A águia é um deles. Mas pra gente que não tem, não sei vocês, mas eu que ainda não tenho uma estrutura grande do meu negócio, a águia não é o melhor arquétipo. Por quê? Porque a águia, ela vai... a gente precisa de um monte de gente para fazer com que o nosso negócio gire. Para fazer com que o nosso negócio seja conhecido, certo? A gente precisa de pessoas. Todas as pessoas. A águia, ela é seletiva. Ela é extremamente seletiva. Embora tenha a visão de longo alcance, ela vai mirar lá distante, ela tem uma visão extremamente aguçada. Ela é seletiva. Ela vai buscar só as pessoas, um grupo de pessoas bem seletivos, né? Se você já tem essa confiança de ter um grupo de pessoas seletivos, só aquelas pessoas, vamos colocar assim, só a nata da sociedade, aí beleza, você pode usar a águia, porque ela vai afastar todas as outras pessoas que sejam de classe média e classe média baixa. Afasta. E aí, para quem tá ainda começando, tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, pensa aí você, Vanessa, do signo de câncer. O caranguejo anda pro lado. Você quer andar pro lado ou você quer andar pra frente? Você já é uma canceriana, entendeu? Coloque um arquétipo que tenha visão, que olhe pra frente. Tenha a visão do todo. Que queira seguir, não de vez em quando dá né? Porque de vez em quando a gente dá Maristela de câncer. É você ou a Maristela, Vanessa? Ou são as duas? É a sagitariana, fia lá. Que falar de Sagitário, né, gente? Só vai. Já tem o mundo a seus pés, né? Quer dizer, é meio voado, né? Assim é meio parecido com Áries, às vezes age por impulso, né? Festa e oba-oba. Cadê a Maristela que não tá se manifestando? Você compartilha sua casa com um duende. Ele reverbera em nós. Se você compartilha a casa com duendes, ele reverbera em nós. Sim, com certeza, como arquétipo. Eu faço questão de, na minha casa, por exemplo, recentemente, eu me mudei, né? Tô numa casa nova, eu me mudei no mês de dezembro. Ainda estou no processo de mudança, porque tem muitas coisas que ainda não levei. E lá na minha casa não tem, eu não tô na minha casa hoje, mas na minha casa não tem plantas. É um lugar que não tem plantas. Eu já levei umas suculentas, já fiz um cantinho lá, que eu falo que é o cantinho dos elementais, né? E vou colocar mais plantas, para que eu tenha os elementais próximo de mim. Os elementais não estão lá longe. Se você cria um ambiente e você convida eles para fazer parte, um ambiente que eu falo é plantas, trazer plantas, tá? Para próximo de você. E aí você convida os elementais para fazer parte da sua vida, eles vêm. Só que assim,
Por exemplo, eu tenho o hábito de colocar a maçãzinha deles lá. No caso dos duendes, né? Que os duendes gostam de maçã. Os elementais gostam de frutas em gerais, porque eles alimentam-os com as energias que emanam das frutas, né? Se você deixa de colocar, pode ser que ele te dê uns perdidos. Eles são bem sem vergonhas. Mas eu amo, porque é uma... Primeiro, ó, olha só como tudo faz sentido. As plantas, naturalmente, elas renovam o ar da sua casa. São as plantas que renovam o ar da sua casa, né? Que transforma lá o oxigênio, o OX, enfim, no H2, enfim, transforma. E aí, quando você cuida das plantas e aí você ainda convida, se concentra. Quando eu falo convidar, eu não tô falando de você ficar lá horas, não. Por exemplo, quando eu estou tomando banho, eu só fecho meu olho assim e me concentro e penso que eu estou numa cachoeira, assim. Por alguns segundos, não é por muito tempo não, porque a água também é um elemento, é um arquétipo. E aí eu visualizo as fadinhas. Geralmente, quando eu tô no banho, as fadinhas e os elementais vêm até mim. Eu visualizo e enxergo todas elas assim, em minha volta, e elas ali, e todos os elementais, todos eles, incluindo a salamandra, perto de mim. E na minha casa, eu coloquei as suculentas, que é só o que eu tenho agora, e tenho também um cacto, que eu deixo na entrada da porta, eu coloco na escada, perto da entrada tem umas escadas, uns lances de escada, e eu coloco os cactos ali. E não precisa fazer muito. É só você se concentrar e falar e agradecer por eles estarem ali. Só isso, não precisa de mais nada. Isso é conexão com a natureza. Consequentemente, com os arquétipos que são os elementais, né? Outro arquétipo assim, que esse para quem tem eu vou falar num termo que o pessoal do Grupo Explica usa, tá? Pra quem tem mais recheadinha, quem é mais gordinha, ou então pequenininha, assim, toda miudinha que nem eu sou, que eu tenho 1,52 m, gente, eu sou pequenininha. Então, para as pessoas pequenininhas, ou então aquelas pessoas gordinhas, recheadinhas, que tem aquelas bochechinhas gostosas, assim, essas pessoas, elas têm a necessidade direta de estar em contato com a terra. Terra mesmo, terra, pé no chão. Tira o calçado e põe o pé no chão. Por quê? Porque ali faz sentido pra gente, que é desse traço de caráter que chama oral, você fazer essa troca de energia com a terra mesmo, com a mãe natureza, Pachamama, enfim, o nome que quiserem dar, né? É necessário a pessoa tirar pelo menos uma vez na semana para tirar o calçado e pôr o pezinho na terra, no chão. Mas não no chão, esse chão de selva de pedra que a gente vive, chão, terra, ou areia, ou enfim, grama, terra, no chão. Essa troca de energia vai trazer estabilidade emocional. Não estabilidade, o tipo de estabilidade. E o que isso tem a ver com prosperidade? Bom, levando em consideração, prosperidade é um termo muito amplo, né? Tem significado diferente para um monte de gente. Tá? Inúmeras pessoas têm significado diferente. Mas levando em consideração que a gente só atrai aquilo que a gente é, a gente não atrai o que tá fora, a gente só atrai aquilo que a gente é. Quando a gente tem essa energia de que recebeu da terra, aquela energia de nutrição, a gente consegue ir, que nem, por exemplo, no caso aqui, eu consigo fazer essa troca com vocês, essa contribuição, porque eu estou nutrida e eu consigo, é uma forma de nutrição, passar para vocês. Então, a terra também é um dos arquétipos mais poderosos e que as pessoas não se dão conta, né? Como eu falei antes, arquétipos não é só bichos. Ah, detalhe, tá? Não é só bichos,
insetos também são arquétipos, tá? Deixa eu ver meu tempo aqui. Vamos lá. Todas vocês aqui, Maristela, que tá aqui. Não tinha, Maristela, não tinha entendimento de nada disso? Olha que legal. Vamos lá, Maristela e Vanessa, vocês duas, as duas são terapeutas? As duas trabalham com desenvolvimento humano? Coloca aí pra mim. Vocês duas trabalham com desenvolvimento humano? Com pessoas? Mais direcionado, né? Vocês trabalham com pessoas e com mulheres? Porque se... Vamos lá. A Vanessa, sim. Enquanto a Maristela responde, eu vou falar com você, Vanessa. Você que trabalha... Sim, beleza. Ó, pra gente que trabalha com pessoas, e especificamente com mulheres, a Cleópatra não é o melhor arquétipo. Por quê? Porque a Cleópatra, ela tem uma sedução não só de homens, mas ela tem uma sedução, tem uma energia magnética também de atrair inveja, né? Tem certas mulheres que sentem desconforto com esse arquétipo. Então, a Cleópatra não é o melhor arquétipo para trabalhar com mulheres, né? Não é. Por mais que seja aquela energia feminina. Por quê? Porque a Cleópatra é uma mulher muito à frente do tempo dela. E as pessoas ainda não estão acostumadas com essa ousadia, né? Com essa espontaneidade. Pra gente que trabalha com pessoas, com mulheres mais especificamente, eu só trabalho com mulheres, né? E dificilmente eu atendo só se for casal, assim, aí eu atendo. Mas dificilmente eu atendo um homem, eu trabalho com mulheres. Então, eu parei de usar o arquétipo da Cleópatra quando eu comecei a direcionar o meu atendimento só para mulheres. Porque a Cleópatra, ela repele, ela causa uma inveja, uma rixa, né? A gente já não tem esse acolhimento muito forte, só para quem já conhece a parte das terapias, mas o mundo em si, as mulheres, elas agem como se fossem rivais, não é? Se a gente coloca um arquétipo da Cleópatra, as mulheres, elas não têm o hábito de se apoiar, normalmente não tem. A gente começa a se apoiar quando a gente começa a entender, a ter conhecimento sobre esse universo do desenvolvimento humano, sobre o sagrado feminino, essas coisas todas, sobre o ser feminino, né? Mas a Cleópatra não é o melhor arquétipo. A sereia também não. A sereia também é um arquétipo de sedução, muito ao extremo, mas ela também não é o melhor arquétipo para trabalhar com mulheres. Um dos melhores arquétipos, eu tô falando sobre a minha visão, tá, gente? Sobre a minha visão. Um dos melhores arquétipos que eu encontrei para trabalhar com mulheres foi o arquétipo da imperatriz e da Nefertiti. Só que a Nefertiti, ela tem um porém. A Nefertiti, ela é uma mulher extremamente poderosa, é tanto que se vocês forem ler a história dos arquétipos, a própria Cleópatra usou o arquétipo da imperatriz, tá? A Nefertiti, ela tem a coisa do se doar demais. E aí, para quem já tem essa coisa de se doar demais, tem que tomar cuidado. Pode juntar a Cleópatra com a Nefertiti? Pode, mas eu não quis. Eu quis juntar o imperador, Simone, tá? Eu juntei o imperador com a imperatriz, porque ali juntar a energia feminina e a energia masculina. Lembra, pensa aqui comigo, qual é o que está no consciente coletivo que trata-se de dinheiro, de negócio? Ainda é o patriarcado, não é? Ainda são os homens, não são? Ainda subentende que quem faz negócios ainda é assim, que quem faz negócio ainda é a energia
masculino, ainda são os homens, certo? Então, o imperador vai trazer essa coisa da estratégia de negócio, não que a mulher não tenha, não é isso. Mas o imperador vai trazer aquela energia masculina do fazer, do ir buscar. Que essa energia masculina é isso, é o fazer, é o ir buscar. E a imperatriz ou a Nefertiti, ela vai buscar a energia do acolher, do cuidar, do nutrir. Porque a Nefertiti é muito isso. E a imperatriz é muito parecida. Só que a imperatriz ainda é mais poderosa. Mas eu juntei a energia da Nefertiti, da imperatriz com o imperador. Eu coloquei essas duas energias. Em uma tela eu coloquei uma e outra tela eu coloquei o outro. Por quê? Eu não escolhi a Nefertiti, porque a Nefertiti, eu já usei um tempo, ela se doa demais. Embora o poder de atração da Nefertiti é enorme, gente. Vou contar uma história pra vocês. Quando eu tava usando a Nefertiti não tem vaidade, tá, gente? Ela é o que é. É tanto que a frase dela, da Nefertiti, é a mais bela chegou. Não interessa se você está arrumado ou não. Ela é, por essência. Ela é, de dentro para fora. Quando alguém está usando o arquétipo da Nefertiti, você chega no lugar, você é notada. Não interessa se você está arrumada, se você está descabelada, você é notada. Porque ela transmite aquela energia, emana para as pessoas como a mais bela chegou. Não importa se você está ou não arrumada, porque você é, por essência, interna, é de dentro para fora. Só que ela tem o doar demais. Lembra que ela era uma rainha, foi a rainha mais importante do Egito, junto ao lado do faraó, ao lado do Akenaton, né? Ela foi a rainha mais importante do Egito. Então, ela tem aquela coisa da doação demais. E eu já tenho. Por essência, eu já tenho. Então, se juntou a energia da Nefertiti com a minha, eu não olhava mais para mim. Embora eu atraísse um monte de olhares quando saía na rua. Era interessante. Porque tinha vezes, gente, que eu tava assim, saía tão zoada, assim, sabe que você tá largado em casa, você sai na rua e atrai olhares. Isso é fato, atrai mesmo. Mas me causou esse pequeno desafio aí, porque eu por essência, eu já sou uma pessoa que dou, que olho muito para os outros. E a Nefertiti tem muito esse olhar humano, essa coisa do entregar, do acolher ao extremo. Ela é a mãe terra no formato humano, né? Ela acolhe, ela quer nutrir, ela quer proteger. E aí, se você já tem já é propensa a isso, tem que tomar cuidado ao usar a Nefertiti. Você pode usar, a pessoa pode usar, mas tem que ter um outro para contrabalancear esse ponto, tá? Eu escolhi a imperatriz, porque a imperatriz, ela não só acolhe, mas ela também ordena. A imperatriz, ela também ordena e ela também faz. Ela faz acontecer, ela não fica esperando só pelo rei. Ela não fica pelo imperador, ela não fica só esperando, não. Ela tem poder de ação, ela tem energia de ação, ela tem uma energia magnética muito grande da ação, do fazer também. No jeito feminino de ser, né? O imperador é o fazer, aquela coisa do ir buscar, a imperatriz é o fazer mais sutileza. E ainda coloca a fada, que é para quebrar ainda mais a arrogância do imperador, né? Porque o imperador, se deixar demais, ele se torna arrogante e quer pisar nos outros. Vira como as pessoas que lê carta, vira um déspota no tarô, né? Eu não tenho muita habilidade com esses assuntos. Mas, vamos lá. Qual o arquétipo positivo para trabalhar como... É esse que eu acabei de falar. E a imperatriz pode com o crocodilo, deve. Porque se você tem dificuldade de concentração, se você é uma pessoa ansiosa,
Colocar o crocodilo vai fazer... ansiosa e voada, né? Quando a gente fica assim, voando só no reino dos pensamentos. Tem um monte de ideia, mas não executa nenhuma. Se você é essa pessoa que tem um monte de ideia e não executa nenhuma, sim. Crocodilo e a imperatriz vai trazer. A imperatriz vai trazer a sabedoria feminina, aquela, né? A energia feminina da organização, enfim, do acolhimento e tudo mais, e o crocodilo vai te trazer centramento. Quando a gente escolhe um arquétipo, antes de você escolher um arquétipo para o profissional, para atrair pessoas, para ser vista, para criatividade, para N coisas, antes disso, o que eu sugiro? Não é uma regra, é só uma sugestão minha diante das minhas experiências. Escolhe um arquétipo para a sua vida pessoal. Primeiro. Porque tudo não é a partir da gente? Tudo não é a partir de você? Se tudo é a partir de nós, então primeiro, antes de escolher para o seu negócio, você vai escolher um arquétipo para você. Primeiro. Aí, aqui eu costumo falar que a gente precisa fazer um inventário da vida pessoal, né? Fazer um balanço. Em que momento eu estou? Neste momento que eu estou agora, o que está acontecendo comigo? Aí, você vai fazendo. Eu sugiro para aquelas pessoas que são emocionais, são mais emocionais do que racionais, eu sugiro vocês fecharem os olhos e fazer o seguinte exercício. Vocês colocam, pensam em uma pessoa além de você. Pensa num personagem que é você mesmo. Fecha os olhos e vê esse personagem na sua frente. Vê essa pessoa, se veja na sua frente. De olhos fechados, aí você começa a olhar de fora, olha para você. E aí pensa no seu contexto atual, no que você está passando agora. Isso eu tô falando pessoal, tá? O que você está passando agora, por exemplo. Vou dar um exemplo muito claro. Você está com a energia física que você quer? Você está se alimentando naquele jeitinho que você gostaria? Os alimentos que você come hoje, se você pudesse melhorar, você melhoraria? Ou tá tudo ok, sabe? Aí vai fazendo esses inventários. O seu peso, aqui eu não vou falar de estar no corpo perfeito não, mas eu vou falar de saúde, sabe? Porque também saúde é um arquétipo. O seu peso condiz com o ritmo de vida que você quer levar? Você tem energia para isso? Ou é aquela pessoa que às vezes dá um desânimo. Ai, acordei, mas não recomendo. Sabe assim? Você acorda, mas tá lá na cama. Só o corpo saiu, mas a alma tá lá. Tudo isso tem que prestar atenção. Porque os arquétipos vão te dar o impulso. Vai vir aquela energia para você fazer. Porque vem, gente, vem. Só que se você não estiver bem com você, com o seu arquétipo do eu pessoal, né? Como você vai agir? O arquétipo vem, a energia tá lá. E aí? E aí, como vai ser? Porque vai vir uma energia tão forte que você vai ficar extremamente incomodada. Aconteceu isso quando eu coloquei o tigre. É uma energia tão forte que você fica incomodado. Você quer fazer as coisas. E quer fazer mesmo. Você não tem tempo ruim. É assim, ó. Você quer fazer. Você não tem preguiça pra nada. Só que se você não está com sua energia corporal, mental e até espiritual alinhada, vai dar bom, gente? Vocês vão conseguir fazer? Dificilmente. Vai procrastinar, vai deixar para depois, vai ficar protelando, vai ficar procrastinando e vai ficar deixando para depois, mesmo com aquela energia intensa.
E aí vai ter um nível de ansiedade que vocês vão ficar se torturando. Porque uma coisa precisa estar ressonante com a outra, ó. Se você está com o nível do arquétipo aqui e a sua energia pessoal, física, mental está aqui, não ressoa, ó. Não é ressonante, não dá certo. Por isso que antes de escolher, olha para essa questão pessoal, individual, sua energia individual. Entendeu? Porque senão não vai dar bom. Você vai querer agir, eu quero mais. Entenderam? Vou falar de um outro arquétipo que a maioria das pessoas com quem eu tenho contato estão agindo, estão nesta energia. Pode não ser o caso de vocês aqui, mas a maioria das pessoas estão nessa energia. E é um arquétipo para tomar cuidado, porque a gente deixa de fazer as coisas por conta dele. E deixa de fazer e ainda entra em outros arquétipos que são considerados negativos. Não é negativo, são considerados sem poder, inferiores. Que é o arquétipo da criança. Criança. Nossa, Simone, mas como assim o arquétipo da criança? Vamos lá. Nós adultos, eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço um monte de gente que até hoje, depois de adultos, por exemplo, eu tenho 40 anos e eu conheço pessoas mais velhas que eu, que ainda mora na casa dos pais, que ainda acha, não é consciente, tá, gente? Vamos deixar uma coisa bem clara, não é consciente, tudo isso vem muito inconsciente. Essas pessoas acham que os pais ainda têm alguma obrigação para com eles, que os pais ainda devem nutri-los de alguma forma. Eles estão agindo no arquétipo da criança. Tem mais de 40, 50 anos, mas ainda assim vive na energia da criança. Qual é a energia da criança? Qual é o arquétipo da criança? Fala aí pra mim. Criança trabalha? Criança ganha dinheiro? Criança tem relacionamentos? Criança constrói o seu próprio negócio? Criança toma decisões? Criança vai em busca daquilo, dos sonhos dele, que ele tanto quer. A criança vai em busca, vai atrás, vai buscar pessoas para poder concretizar? Não, né? Não, a criança ela está ali para receber. Ela só recebe. Ela está ali para receber. E ela, quem toma as decisões dela são os adultos, são os outros, são os responsáveis. No caso, por exemplo, do meu filho, quando ele era criança, quem tomava as decisões por ele era eu. De acordo com aquilo que eu acreditava que era melhor para ele, não é assim? Não sei se vocês são mães. Mas os pais, eles tomam as decisões pelas crianças acreditando que aquilo é melhor para ele. E quando o adulto insiste em ficar neste arquétipo, que é a criança, não vai para frente. Se torna vítima. O outro arquétipo aí é o do vitimismo, que é o sentimento de vítima, é um arquétipo, né? Se torna vítima, ninguém me apoia, não vou porque fulano não sei o quê, porque ninguém me ajuda. Esse é o arquétipo da criança. E aí, como faz para identificar isso? Análise, gente. É só analisar friamente. Usa o lado que toda mulher tem, usa o lado Cleópatra, da frieza. Como que eu faço para usar o lado frio? Eu me coloco numa pessoa separada. Eu e dois eu. Eu emocional e o eu que quero resolver as coisas.
E aí eu fico olhando. Aí eu pergunto para essa daqui: se fosse você, como você faria? Eu falo que é a Si e a Simone. Aí eu coloco uma de frente para outra, fecho meus olhos e começo a ter uma conversa ali, uma conversa mesmo. Se tiver, é claro que tudo é mental, né? Porque se tivesse pessoas próximas já iam falar que eu era bem doida. Mas eu não ligo não, tá? Não me importa chamar de doida não. Chamar de doida pra mim é um elogio. Então, como a gente se identifica no arquétipo da criança, daquela pessoa que só quer receber? Quando quando a gente normalmente deixa que os outros decidam, quando eu não vou atrás para resolver, não tenho autorresponsabilidade para resolver, para assumir aquilo, quando eu fico deixando muito para depois, ainda assim é a criança, porque a criança faz quando quer. Começa com aquela birra, né? Ela faz o que quer e quando quer. Então, essa coisa do deixar para depois, sim, é um pouco da criança aí. E tudo isso, vale lembrar que tem que olhar com muito amor, sabe? Com muito carinho, porque pode ser que seja uma criança, essa criança que ainda está aí, ela esteja extremamente ferida. Por isso que tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado e com muito respeito. Porque é um arquétipo, pode ser um arquétipo de uma criança ferida, muito ferida, né? E para quem estava lá na Kelly, lá nos botões mágicos, que eu fui atendida pela Iris, quem estava lá viu, né, que eu ainda cuido dessa questão da criança ferida, né? Porque pensa comigo, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Eu estou agindo no arquétipo da criança, vamos colocar assim, tá? Ainda me sinto vítima. Ainda fico naquela coisa que os outros tenham que me dar alguma coisa, né? Bom, tô agindo no arquétipo da criança, porque a criança não ganha dinheiro, a criança não faz negócio, a criança não tem e tal. Beleza, eu estou nesse estado ainda. Então, como sair dele? A gente, por exemplo, eu tenho 40 anos. Como que eu saio desse estado em uma única sessão? Não tem como, gente, é um processo. É um processo. E outra, não é uma coisa só, né? Porque a gente junta, tem o abismo em camadas, né? Tem a casquinha da cebola, você vai descascando. Você olha para uma coisa e aparece outra, porque são 40 anos vivendo esse sentimento de vítima, de ressentimento, de achar que o outro poderia ter feito diferente, e acusando, e apontando, e julgando. São 40 anos. Vai resolver numa única sessão, seja lá qual terapia seja, tá? Seja lá qual for. Não vai resolver. Não vai. Não adianta as pessoas quererem se iludir que vai, porque não vai. Aqui agora eu tô trazendo a consciência, o arquétipo da consciência. Da consciência sem ilusão. Como dizem por aí, nua e crua, né? Não vai. Por que não vai? Porque são muitas camadas. É a cebola, precisa descascar a cebola. E esse é um arquétipo para as pessoas olharem. Se vocês conhecerem alguém, sei lá, talvez, ou se sentirem assim, saiba, você está agindo no arquétipo da criança. Simone, eu sou casada. Não faz sentido para mim eu estar agindo no arquétipo da criança. Faz. Eu vou te provar como faz sentido. Eu atendi uma menina, ela tem, acho que 47 anos. E ela não mora no Brasil. Ela é casada e lá ela tá tentando atender como terapeuta. Porque ela já é terapeuta, ela tem muito conhecimento. Mas ela não consegue colocar em prática, ela não consegue, vamos colocar assim, ela não consegue colocar a voz dela no mundo, ela não consegue. E ela também tem um outro impedimento, né, que são os pontos de vista interessantíssimos, né, das crenças limitantes.
que ela vem de uma linhagem, de uma ancestralidade feminina, ela vem dessa linhagem que acredita que o homem é o provedor da casa. O homem é o provedor da casa? Sim, o homem é o provedor da casa. Mas ela tem um teto financeiro. Bateu aqui, ó, ela dá um jeito. Por exemplo, o teto dessa pessoa é de R$2.000. E vocês viram lá, não sei se vocês estavam lá com a Kelly lá. Foi com a Kelly? Não lembro. Enfim, não foi com a Kelly. O teto dessa menina é R$2.000. Eu atendi. Quando ela teve uma certa vez que ela falou que conseguiu, foi 3,5 atendendo. Ela conseguiu e aí conseguiu chegar em 3.000 reais, 3,5. Bateu o teto e ultrapassou, certo? Rapidinho, ela falou que as coisas dela em casa começou a queimar tudo. Porque ela precisava de gastar aquele dinheiro para ela ficar só com R$2.000. Olha só que absurdo isso, gente. Como o arquétipo da criança entra aqui? Então, ela falou que ela não tem dificuldade nenhuma de manifestar. E ela não tem mesmo, viu? De manifestar coisas para ela. Mas não que ela compre. Ela sempre ganha tudo. Ganha. Isso é ruim? Não, não é ruim, né? Ela tem, assim, um poder de atração. Ela está aberta a receber. O receber dela é amplo, é aberto. Só que ela ainda está nesse arquétipo da criança, do receber. Não é só receber. O arquétipo da criança tem o receber do que eu não compro. Daquilo que não é do meu dinheiro. Eu ainda estou na posição de que eu preciso ficar aqui quietinha para que os outros venham me dar. Os adultos venham me dar. Quando ela ouviu isso, ela virou assim a chave, ó. Ela falou, nossa, além de receber dos outros, eu também posso. E ela descobriu nesse dia que ela tem um teto financeiro. Bateu aqui os R$2.000, ultrapassou os R$2.000, ela dá um jeito. Alguma coisa acontece para ela gastar, desfazer desse dinheiro para ela ficar só com aqueles R$2.000. Então, esse arquétipo da criança, você fica... Aí, tá assim, ó, o marido tá em casa. Você tem a possibilidade de ganhar mais do que o seu esposo. Primeiro, você vai entrar nessa crença aí que o cara é provedor, né? Primeiro, tem essa crença aí do consciente coletivo, né? Do feminino, do patriarcado, que nós fomos ensinados que o cara é provedor. Se eu ganhar mais que ele, ele não vai, ele vai me deixar, tá? Enfim, entra um monte de outras coisas. Tem essa crença. Segundo, tem o arquétipo da criança, que como que eu vou receber se eu ganhar mais? É tipo assim, ó, se eu ganhar mais, eu vou deixar de ser a queridinha do papai, que a gente às vezes transfere a gente transfere para os nossos companheiros a atenção que a gente queria ter do pai quando era criança. Olha como é sutil as coisas, tá? Então tudo isso precisa ser analisado. Primeiro você traz um arquétipo para você, escolhe, pensa o que você quer ter. Um arquétipo que me ajudou muito foi o arquétipo do alce. Porque o alce, ele apesar de ser um alce, é uma energia masculina. Ele que quer ser a criança, Vanessa. Aqui a Vanessa tá falando assim, ó, meu esposo sempre briga que ele está pronto para ser o dono de casa e eu posso ficar rica, que ele quer ser mimado. Fala para ele que vocês dois podem ser ricos juntos, que aí os dois são adultos juntos, porque ele tá querendo se colocar na posição de ser criança. Tá querendo te colocar na posição de mãe dele. Isso é perigoso, tá? Pra quem conhece as constelações sabe disso, tá? Isso não dá bom, porque nós mulheres começamos a ficar sobrecarregada. Fala pra ele, ó, que junta os dois que dá, ó, e vai ficar maravilhoso.
Muito bem. Ó, já tinha esquecido. Pegando esse comentário aqui da Vanessa, que o esposo dela falou que quer ser, que tá pronto para ser mimado, estudando de casa e tal, não sei o quê. Quando a gente escolhe um arquétipo, que a gente tem parceiros, que a gente tem quem é casado, que mora junto ou que mora com outras pessoas, tem que tomar cuidado também. Por quê? O arquétipo, ele não age só em você. Ele age no ambiente. Tá? Ele age no ambiente. Uma outra história de uma vez, que uma menina, ela queria que o namorado tivesse a mesma visão que ela. E ela queria que ele fosse tão ativo, tão esperto e tão empreendedor tanto quanto ela. E ela decidiu usar o arquétipo da águia e ela colocou um quadro enorme na sala de casa. Não contente, ela colocou também junto, assim, perto, uns desenhos de borboleta, uns arquétipos da borboleta. Para quem não sabe, a borboleta é o sinônimo de transformação e transmutação. Transformação no geral, tá? Ela transforma totalmente a vida dela. Ela colocou. Não deu um mês, ele se separou dela. E depois que tinha separado, ele disse para ela que ia estudar e que ia focar ele não fazia, era aquela pessoa totalmente desinteressada das coisas, que ia voltar ou fazer faculdade. Acho que ele ia voltar, que ele tinha parado a faculdade, né, que ele estudava antes, quando eles se conheceram. Ele ia voltar para a faculdade e ia fazer um negócio, dar continuidade a um projeto que, quando eles se conheceram, ele tinha esse sonho. Olha só o perigo. E aí, ela tipo assim, veio que meio reclamando, né, porque isso tinha acontecido. Não pode, gente. Você tem que prestar atenção, porque o arquétipo age no ambiente, não é em você só, no ambiente que você vive. Se tem outras pessoas, é claro que aquela energia, aquela energia a pessoa vai absorver. E se é uma pessoa que no inconsciente dele ele já é propenso a ter uma vida diferente, o arquétipo vai aguçar e vai jogar ele para ir para frente. Se ele já tem aqueles pensamentos de ser, de fazer e ter, se vem a energia do arquétipo, só vai impulsionar. Então, toma cuidado. Vai escolher o arquétipo, é casado, conversa com seu parceiro, escolhe arquétipos que os dois vai junto. Por exemplo, para casal, eu não recomendo colocar o arquétipo do leão. Não recomendo. Eu, Simone, né? Não recomendo. Por quê? Quem caça? Vocês sabem quem caça? Quem caça não é o leão, quem caça é a leoa. Então, se você coloca um arquétipo do leão, o arquétipo, a imagem dos dois junto, o leão e a leoa, é muito legal para colocar, se você quiser colocar no quarto, porque eles são um arquétipo de libido altíssimo, né? Aí vocês vão, né, brincar até. Vai ficar com toda a energia ativa, da energia vital toda ativa aí. Mas ele não é um arquétipo para você para negócio, não é. Por quê? Porque quem caça não é a leoa. Se você coloca o arquétipo do leão, mesmo que seja junto com a leoa, quem vai para a vida buscar o dinheiro vai ser você, não vocês dois, não o marido. Porque o leão, ele não caça, ele fica ali, ó, bem de boa. E a leoa é que caça. Na verdade, ele fica cuidando dos... Ele o Vanessa, ele tá quase igual ao seu marido, porque o leão, ele fica em casa, ele fica cuidando do reino, né? Ele fica cuidando ali do reino, prestando atenção no que tá acontecendo. Ele não vai em busca de prover. Ele não é provedor. Quem é provedor é a leoa. É a provedora do ambiente ali, tá? Então... tem que olhar para essas coisas. Se colocar, para quem é casal,
que quer ter um negócio bem sucedido, pode colocar a Nefertiti e o Akhenaton, pode colocar, e aí para neutralizar essa coisa do doar demais da Nefertiti, coloca um outro arquétipo de ação, de ação não, de frieza, de olhar mais para dentro de si, coloca junto. Mas eu tava só usando um exemplo, tá? Tipo assim, né, para entrar no clima aqui dar o exemplo do leão, tá? Ele falou que tá pronto para ficar em casa. Se você colocasse esse arquétipo, realmente ele vai ficar em casa. Mas toma cuidado. Para quem é casal e quer prosperar, procura arquétipos de casal. Akhenaton e Nefertiti. É maravilhoso, os dois são a história é extremamente prósperos, abundantes, ricos, e os dois são extremamente juntos, sincronizados, eles andam com o mesmo pensamento, eles têm os mesmos objetivos e metas, né? São arquétipos poderosos para casais, poderosíssimo, né? Um outro arquétipo para casais, principalmente quem empreende, tá, gente? Que não tem emprego, que são empreendedores ou empresários. Ixi, me fugiu aqui, daqui a pouco eu lembro. Mas esse é maravilhoso, para poder as pessoas não ficarem, para não discordar. E detalhe, a imagem da Nefertiti e Akhenaton tem que ser a imagem deles dois juntos. Não pode ser uma imagem de um e do outro. Porque a energia da Nefertiti separada é diferente da energia junta com a Akhenaton, tá? Porque ali os dois se juntam e eles têm o mesmo pensamento. O outro arquétipo que as pessoas falam que não, mas se você usar junta, eles dois juntos, é a energia da Cleópatra junto com o César, o rei César lá, também, porque é uma energia de casal, é uma energia que funciona. Junto, colocando separado, são coisas diferentes, tá? Age de forma diferente. De vez em quando eu chamo ele de... Ai, você tá na energia aí do masculino, do yang mais forte do que o yin. Para nós mulheres, principalmente para nós que de alguma forma precisamos trabalhar. As mulheres, elas precisam, não é só que precisa, que gosta de trabalhar. Eu cheguei nesse ponto de eu prestar atenção na minha energia. Por quê? Antes eu vivia muito na energia masculina. Eu sou da energia do fazer. Eu vou em busca daquilo que me interessa, daquilo que pra mim que eu quero, eu vou. Eu sou da energia masculina, do sol, do fogo. Tenho muito forte isso em mim. É tanto que, pra mim, liderar não é um problema. Eu tenho essa coisa da liderança, é nato pra mim. Só que, olha só, tratando de nós mulheres, trazendo essa energia feminina, quando a gente tá com essa energia masculina muito elevada, começa a acontecer alguns probleminhas com a gente. E isso agora eu estou falando de fisicamente, tá? Questão de saúde mesmo. A mulher que ela eleva demais a sua energia masculina, ela começa a ter problema menstrual. Eu rejeitava demais. Eu tinha vezes que eu falava bem assim, que saco, eu queria ser um homem, só para não menstruar. Já pensou uma coisa dessa? Eu negava veementemente aquele período, assim, eu odiava. Pelo incômodo, pelas dores. Eu sentia muita dor de cabeça, muita assim, que eu sofria demais, era uma dor insuportável que ficava, parecia que tinha um prego enfiado, alguém dando martelada na minha cabeça. Sem contar no inchar, essas coisas todas que a gente sente. E aí, eu comecei a perceber
Depois que eu comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento pessoal e observar mais essas coisas, eu comecei a perceber e olhar mais para meu feminino. Como mulher, qual é a minha contribuição como feminino? E veio assim um monte de insight e vou contar uma coisa pra vocês. Teve um período que eu não estava mais menstruando. Minha menstruação só vinha aquela coisa horrorosa, assim, meia preta, um borrão esquisito. Eu nunca contei isso é bem muito particular, viu? E eu comecei a procurar, eu fiquei muito intrigada, porque eu sou muito, tipo assim, curiosa. Por que que isso tá acontecendo? E eu fiquei muito intrigada com aquilo, né? Não tava vindo mais, jovem, né? E não era menopausa. Apesar da minha mãe ter entrado na menopausa cedo, não era esse o caso. E aí eu comecei a entender que eu não estava aceitando o meu feminino. Feminino mesmo, ser mulher, aquela coisa do ser mulher, da delicadeza da água, sabe? A sutileza da água, do você permear ali com essa energia mesmo. E eu comecei a fazer encontrei uma pessoa no YouTube que tinha uma meditação para o sagrado feminino, que até que ela chama essa pessoa, ela chama de deusas femininas. Encontre com sua deusa interior, é isso que ela fala. E eu comecei a fazer aquelas práticas todo dia. E acredite, gente, eu fiquei tão feliz em me conectar com o meu feminino, com o meu arquétipo feminino da mulher, do ser, da nutridora, dessa coisa mais sutil, mais delicada, que eu nunca fui. Eu não sou tão delicada, mas aí me veio uma certa delicadeza, melhorou, que aí a menstruação começou a vir limpinha, sabe? Só o fluxo sanguíneo descendo, como era antes lá nos primeiros dias lá. E aí eu comecei a entender que eu estava muito agindo na energia masculina, que eu negava o meu feminino. Por que eu negava? Porque o histórico da minha família, das mulheres da minha família, é um histórico de muito abuso de todos os tipos de abuso, inclusive psicológico e mental. Então eu negava, eu me negava a passar por aquela situação que elas passavam. E aí o jeito inconsciente que eu encontrei foi negando o arquétipo feminino, do feminino que eu sou. E aí começou a normalizar e ficou tudo assim. E aí foi tão assim, tão intenso para mim foi uma descoberta, essa reconexão, que eu comecei a celebrar, olha só, tem muitas mulheres que não gostam, não, foi o contrário, eu comecei a celebrar cada vez que minha menstruação descia. E eu não me importava que se eu ficasse, sei lá, se por acaso, se eu ficasse menstruada num lugar e eu não tinha o absorvente ali, eu não me importava, claro que eu não queria que passasse tudo mais, mas assim, eu comecei a celebrar. Por quê? Porque eu estava muito na energia do masculino, porque eu estava negando o meu feminino, né? E olha só como isso faz a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente quer ser a mulher empreendedora, mas também a gente quer ser feminina. Mulher, né? Fazer coisas de mulheres. E eram coisas que eu estava negando. Inconscientemente, é claro, né, gente? Porque conscientemente, se eu soubesse, eu jamais faria isso. Mas inconscientemente, você não quer repetir as mesmas histórias do seu clã familiar. E aí você começa a a gente começa a entrar em estado de negação daquela energia, por exemplo, no meu caso feminina, da energia feminina. E o arquétipo do feminino é
Maravilhoso, é o arquétipo do nutrir, do receber, do acolher, do contribuir, compartilhar, sabe? Essa energia mesmo do acolhimento. E eu não queria, na verdade, não é, inconscientemente eu não queria, porque para mim isso era sinônimo de fraqueza. Acolher, mostrar que se importava, para mim era sinônimo de fraqueza. Para mim era sinônimo de que outras pessoas pudessem se aproveitar. E não deixa de ser, mas quando a gente não sabe impor limite, tá? Deixa eu ver o que a Vanessa tá falando aqui. Ai, gente, eu gosto dessa interação. Olha lá, ó, a minha criança interior fica feliz, a minha oralzinha fica feliz. Vamos lá. Eu tinha problemas assim igual você passou depois que do MPC, eu nem sabia de problema no Sagrado Feminino. Pois é. Por isso que dizem que conhecimento é poder. E é poder mesmo. Não é poder no sentido de querer transformar o outro, não. É poder pra gente transformar a gente mesma. E olha só que incrível. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você poder ver... A gente não muda o outro, a gente muda a gente mesma, a partir das percepções que a gente tem, né? Isso é maravilhoso. Vamos lá, trazendo essa história aqui, toda essa história... Gente, todas as histórias, todas as experiências, ela foi em torno da minha vida, é claro, né? Então vai ter sempre alguma coisa. Claro que eu vou trazer alguns exemplos. Mas vamos lá. Que nós, um arquétipo que a maioria das mulheres usam e nem se dá conta, e que é um arquétipo extremamente nocivo e que a maioria fica ovacionando, fica batendo palma, aplaudindo para esse arquétipo. Eu não gosto. É o arquétipo da Mulher Maravilha. Não uso. Já usei. Quando eu não sabia a força dos arquétipos. Quando eu não sabia o que era arquétipo. Exatamente, Maristela. Aprendendo a dizer não e impor limites. É isso. É sobre isso. Aí a gente não deixa ser abusado. E quando eu falo de abuso, gente, eu não tô falando de abuso só sexual, não. Tô falando de todos os tipos de abuso, tá? Abuso psicológico, mental, enfim, financeiro. Todo tipo de abuso. E tem alguns abusos que são bem sutis, tá? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui, que eu fui fazer um procedimento no meu rosto, né? Eu fui colocar botox e aí eu cheguei em casa, quando eu ainda estava num relacionamento. E a pessoa se diz, né, super pra frente, que é mente aberta e tudo mais. Aí a pessoa falou bem assim, eu cheguei feliz, porque realmente tinha ficado do jeito que eu queria, né? O resultado foi do jeito que eu esperava. E aí a pessoa falou bem assim, mas daqui a pouco vai estar com a cara que nem mexe mais. Isso é um tipo de abuso. Sabe por quê? Porque você chega com a autoestima lá em cima, se achando top da galáxia, se achando a última bolacha do pacote, não, porque tá sempre quebrada, né? Se achando supra-suma. E aí vem uma pessoa e tipo assim, joga um balde de gelo em você e faz com que você baixe sua autoestima, vai lá depois do pé. Né? Isso é uma forma, entendeu? Sutilmente. Então, tem que tomar cuidado com as palavras que as pessoas falam. Eu tô falando dessa pessoa que eu estava nesse relacionamento, mas pode ser qualquer pessoa. Qualquer comentário que você se sinta, sabe assim, aqueles comentários que você recua? Qualquer tipo de comentário que faz a gente recuar ou ficar mais na defensiva é um tipo de abuso, tá? Então, toma cuidado. Eu também, Maristela, venho de uma família muito abusiva. E eu tô falando de abuso, principalmente de abuso psicológico. Principalmente. Por exemplo, a minha mãe, ela foi até hoje, ela é considerada como a doida da família. Não dê crédito pra ela porque ela é doida. Só porque a minha mãe fala a verdade, fala o que pensa. A minha mãe é muito espontânea. E ela é espontânea no sentido
É super sincera. Ela fala o que vem na boca, assim, ela não tem filtro. E aí, até hoje ela é considerada como a louca da família. E acredite, a gente pega isso pra gente, tá? A gente pega. E a gente começa a agir querendo ser diferente porque não quer ser doida da família. Olha como esses padrões se repetem, tá? Vamos voltar aqui no arquétipo da Mulher Maravilha. O que é a Mulher Maravilha? Bom, alguns vão dizer assim, nossa, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela dá conta de tudo, ela faz tudo, ela consegue cuidar de todo mundo, ela consegue resolver os problemas. Ok, beleza. Mas vamos pensar juntas? Vamos? Pensa comigo. Mulher Maravilha. Síndrome da mulher guerreira. Guerreira. Ela quer estar sempre em guerra. Ela não fica contente com o estado de paz interna. Não, ela tá sempre procurando uma confusão para resolver, uma briga de família, um pai e uma mãe problemático para ela cuidar, porque ela dá conta. Ela precisa ter um marido que não sustente a casa, porque ela dá conta. Ela procura pessoas que não a valoriza, né? Que tá com ela só para ela resolver os problemas, porque ela dá conta. É a síndrome da mulher polvo. Vários tentáculos. Um tentáculo aqui vai o problema do pai, o outro vai o problema do filho, do marido, o problema da vizinha, do não sei quem, do trabalho. No trabalho só tem pessoas que não colaboram porque ela dá conta, porque ninguém é bom o suficiente quanto ela. Então, o arquétipo da Mulher Maravilha, para mim, para nós mulheres, é um dos piores. Porque a gente entra nesse estado. A Mulher Maravilha, ela fica em paz? Não, ela é um arquétipo que está sempre em guerra. Em guerra no sentido de querer resolver as coisas para todo mundo. Interna. Guerra interna. Ela não tem um estado de paz, de harmonia com ela mesma. Não tem. Ela não tem um dia que ela vai colocar o biquíni dela, que ela vai pegar o carro dela, vai descer pra praia e vai sentar lá simplesmente por estar com ela mesma. Não tem. Porque ela tem uma necessidade de ficar resolvendo as coisas para todo mundo. Ou seja, ela tem a guerra não é fora, a guerra é dentro. Ela tem essa necessidade. E por que essa necessidade? Existe um ganho nisso, tá? Tudo existe um ganho. Inconscientemente, ela faz tudo isso porque ela quer ser reconhecida. Sabe a criança que não foi reconhecida quando fazia as coisas e os pais nem olhavam? Então, depois de adulta, ela quer ser reconhecida. Ainda assim é a criança ferida, né? Se a gente for parar para analisar aqui bem direitinho assim. Ela quer ser reconhecida. Ela quer ouvir assim, ó. Se não é pela Simone, nada funciona. E acredite, eu tive nesse lugar por muito tempo. Se não é você, isso aqui não teria feito. Se não fosse você, isso aqui não né. Sabe? Esse é a recompensa, é o ganho que essa pessoa tem por se tornar uma mulher guerreira. Uma mulher que dá conta de tudo. Uma mulher que resolve tudo para todo mundo. Ela só não resolve a vida dela. A única coisa que ela não resolve é a vida dela. Porque se ela parar para resolver a vida dela, como é que as pessoas vão ficar? Ai, eles não conseguem fazer nada sem mim. Mentira. Se você der uma topada, cair, bater a cabeça no chão e morrer, um ano depois ninguém lembra mais de você. Todo mundo tá cuidando das suas próprias vidas e ninguém lembra mais. Então, esse é um arquétipo que eu não gosto. Eu não gosto de... Não, quando eu vejo assim alguém com aquela camiseta da Mulher Maravilha assim, eu já olho assim, já, Jesus amado, quando que essa pessoa vai despertar? Já penso assim, né?
Senhor, socorre ali, né? Baixa uma luz ali, traz consciência para essa pessoa, porque na verdade a gente usa o inconsciente, né? Então, por isso que, assim, geralmente eu peço consciência para as pessoas. A gente usa muitas coisas no inconsciente, é no automático, apenas faz. A gente não para analisar, a gente apenas repete. E repete muito padrão, muita coisa que os outros... É no automático, vai, simplesmente vai. E aí, nós, como mães e esposas, filha e mulher, a gente dá conta... Quer dar conta, né, gente? Olha isso. De levar a mãe no médico ou o pai, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de trabalhar fora, de cuidar do marido. Aí vem, se sobrar tempo, você vai fazer uma unha ou um cabelo. Se sobrar tempo, porque isso aqui passa a não ser prioridade. Todas essas outras coisas passam a ser prioridade, menos você. E aí o que acontece? Adoece. Adoece mesmo, fisicamente adoece. Começa a dar problema de garganta, porque aí começa a engolir muita coisa, ou dor no estômago, né? Garganta por não colocar pra fora aquilo que gostaria, de falar desse chega, vai todo mundo ir para algum lugar, porque eu vou cuidar da minha própria vida. Aí começa a dar tireoide, aí começa a criar gastrite, porque engole muita coisa, aí começa a engordar demais, o sobrepeso, né? O sobrepeso tem outras funções, mas essa também é uma delas, tá? Aí começa a ter muitas dores de cabeça, aí começa a ter muitas dores físicas, principalmente dores nas articulações, nas costas, porque você tá carregando o que não é seu. Esse é o lado, eu vou colocar assim, até tenebroso de quem usa o arquétipo da Mulher Maravilha, né? Para a vida pessoal, isso faz um estrago enorme, porque ela não vai encontrar pessoas que queiram contribuir, uma pessoa que seja 10-10, que ande lado a lado com ela, ela não vai encontrar, ela só vai atrair para ela pessoas que ela precisa levar nas costas. Isso é muito ruim. E aí, se a pessoa tem um arquétipo desse, e aí quer montar um negócio, e você acha que ela vai conseguir dar conta, só vai encontrar pessoas problemáticas para trabalhar com ela. São as pessoas que não vão fazer o serviço direito. Por quê? Porque ela precisa falar que só ela faz direito, inconscientemente. Não é um arquétipo, na minha visão, não é um arquétipo de poder, não é um arquétipo potente. Não é de jeito nenhum. Eu fico assim, quando eu vejo as pessoas, que também agora eu já despertei, então eu tenho que, é o que eu falo, né? Eu envio consciência para a pessoa despertar daquilo ali, porque ela própria está se maltratando, ela está se abusando com aquele monte de coisas que ela carrega nas costas, né? Eu vou falar para vocês aqui na minha apostila, sobre a visão do professor Hélio Couto, que ele chama de arquétipos fracos e arquétipos fortes, tá? Então, tudo tem que olhar o contexto, para que se quer. Lembre-se, primeiro, você precisa entrar em contato com você mesma, porque você é o seu maior arquétipo. Você é o seu maior arquétipo. Entra em contato com a sua eu do futuro, sua eu milionária, com a sua eu empreendedora, com a sua eu visionária. E aí você junta todas essas mesmas personalidades em você mesma. Vocês já assistiram um filme que chama 28 Personalidades? É muito interessante. Eu recomendo, né? Nós temos várias personalidades, seja nessa dimensão ou em outras dimensões, vidas paralelas, né? E aí, quando a gente se concentra e se conecta com esses arquétipos que são os meus eus do futuro, os meus eus milionários, que por alguma razão, por alguma limitação eu não consigo acessar conscientemente, ainda, né, não consigo.
Então a gente tem que começar a se conectar com esses arquétipos da sua própria personalidade, do eu visionário, do eu milionário, do eu potente, do eu sábio, do eu, enfim, de você mesmo, seu arquétipo individual. Primeiro, você vai se concentrar e se conectar com o seu arquétipo individual e pessoal. Depois, aí sim, faz a junção dos outros arquétipos. O que o Hélio Couto traz aqui, ó? Ele diz que os arquétipos negativos ou fracos, né? Crânio, osso, monstro, morte, bandeira de pirata, fantasmas, são um arquétipo extremamente negativo. São aquelas pessoas que usam caveira, aquelas caveiras em casa. A caveira, ela tem a simbologia de morte, não morte só física, mas de morte de uma personalidade. Até aí, beleza. É o que eu falei, sabe, igual a fênix, você pode usar com moderação. Por exemplo, a caveira tem o significado de você querer matar uma personalidade sua, uma personalidade que não contribui positivamente. A personalidade da vítima, você que não quer mais essa personalidade. A personalidade escassa, uma parte sua que só pensa na escassez, que só pensa em promoção, em coisas pequenas, coisas baratas, enfim. Você quer matar essa personalidade, essa versão sua que não colabora e nem contribui para a sua expansão. Você pode usar a caveira, porque aí você mata essa personalidade por um período, assim como a fênix, por um curto período. Viu que se livrou daquela personalidade, fez todo... Claro que, para mim, eu uso integrando junto com outras técnicas. A técnica da EFT eu uso muito, né? Usou por um período, tira, porque aí começa a se conectar com as energias densas e baixas, né? As energias inferiores. Então, aqui ele traz, e eu também acredito, né? Se você tem uma caveira se você tem uma caveira em casa e você fica sempre olhando para ela, porque a conexão com o arquétipo é você pegar e você olhar, né? Olhar para ele. Por exemplo, eu tenho o hábito de olhar e aí eu fico repetindo as qualidades positivas do arquétipo. O arquétipo do beija-flor. O arquétipo do beija-flor eu amo também. Mas o arquétipo do beija-flor eu deixo espalhado na casa. Tem alguns arquétipos que eu deixo espalhado pela casa, né? O do beija-flor é um deles que tem leveza. Detalhe, o beija-flor na flor, pousando na flor. Não o beija-flor no ar. Tem significados diferentes, tá? Beija-flor no ar você não vai concretizar, vai ficar só no reino dos pensamentos. Mas o beija-flor traz muita leveza. Leveza mesmo. Leveza de alma, de diversão, de conduzir a vida de uma forma mais leve. Então, esses aí que eu falei são arquétipos que traz melancolia, induzem doença, se usado por muito tempo, né? Induz a depressão, a tristeza, diminui o sistema imunológico. E ainda entra na autossabotagem. Deixa eu ver aqui que horas são. Eita, foi que foi. Vamos fazer assim? Então, depois eu volto para dar continuidade nesse tema e a gente para almoçar. Pode ser? Aí eu encerro aqui e a gente abre outro vídeo. Beleza? Pode ser? Vocês concordam? Porque eu também já tô sentindo fome. Vamos parar para almoçar, eu encerro aqui, depois a gente abre uma outra. Não tem problema. É legal que fique 2 vídeos separados para não ficar muito prolongado. Deixa eu ver que horas são. A gente volta 1h. Já é 10 para meio-dia, a gente volta 1h. Tudo bem para vocês? Aí eu volto a partir daqui, falando sobre os arquétipos negativos ou fracos, que é considerado, né? Ah, beleza, então. Então, já a gente volta, a 1h a gente volta. Bom almoço pra vocês, tá bom? Até já.